Gálatas 3, a partir do verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a lei em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Vamos orar mais uma vez. Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra e obra do Teu Santo Espírito, sem a qual não entenderemos a profundidade da Tua vontade sobre nossas vidas. Oramos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Friedrich Nietzsche escreveu um livro chamado Assim Falou Zaratustra, ou você pode encontrar numa outra tradução o título, dizendo Assim Falava Zaratustra, tanto faz. Nietzsche foi um filósofo alemão, luterano, que desejava ser pastor luterano e acabou na faculdade caminhando o caminho da filosofia e se tornou um grande filósofo, um grande professor de filosofia. Viveu entre 1844 e 1900, faleceu com 56 anos de idade. Tinha algumas frases bastante interessantes. Ele tinha muitas crises, morreu como louco, teve uma enfermidade muito violenta, era extremamente apaixonado pela sua mãe, admirava muito sua mãe, mas infelizmente partiu cedo, deixando muitas obras. E sem dúvida nenhuma, a mais importante é essa, que é muito conhecida, Assim Falou Zaratustra. Zaratustra é um indivíduo que resolve abandonar tudo e sobe uma montanha e vai descansar ali e se refugiar. No caminho dessa subida para essa montanha, ele fica ali por 10 anos. E na subida para essa montanha, onde ele iria viver, segundo o seu desejo, isolado do mundo para o resto da vida, ele encontra um eremita. E depois de 10 anos sozinho, isolado lá na montanha, o Zaratustra resolve voltar com seus ensinos para compartilhar com a humanidade aquilo que ele havia aprendido. E é interessante que quando ele retorna, ele encontra o mesmo eremita que ele tinha subido 10 anos antes encontrado. E o eremita diz uma coisa bem interessante sobre esse encontro com Zaratustra. Ele diz assim: esse caminhante não me é estranho. Muitos anos atrás, ele passou por esse caminho. Ele se chamava Zaratustra. Mas ele mudou. Naquele tempo, tu levavas tuas cinzas para as montanhas. E agora, tu levas teu fogo para os vales? Não tens medo de ser punido como incendiário? Zaratustra mudou. Zaratustra se transformou numa criança. Zaratustra é um iluminado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Já que você não está entendendo nada de Zaratustra. Né? A pergunta é a seguinte: se alguém te encontrasse 10 anos atrás, subindo com as cinzas
para o monte do encontro com Deus, como ele te encontraria hoje, 10 anos depois? O que 10 anos de vida cristã fez na sua vida? Você desceria com um fogo a ponto de incendiar os vales e correr até o risco de ser preso? Ou quem sabe você voltaria com as cinzas porque tinha subido com fogo? Como alguém te encontraria depois do seu encontro com Cristo e da sua jornada com Ele? É exatamente isso que Paulo faz aqui em Gálatas capítulo 3. Essa é a pergunta de Paulo aos irmãos em Gálatas capítulo 3. E a pergunta de Paulo aos irmãos em Gálatas é: quem vos fascinou a ponto de terem deixado que o fogo se apagasse? Quem conduziu vocês a pensar que vida cristã é diferente daquela proposta por Deus? Quem, esse é o contexto do texto que nós lemos, conduziu vocês para longe da graça, deixando vocês escravos da lei? Quem conduziu vocês para longe da fé, fazendo com que vocês acreditassem que as suas boas obras poderiam salvá-los? Quem conduziu vocês para a fascinação mundana, a ponto de abandonarem a maravilhosa agenda da vida cristã? Essa é a pergunta do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz: nós temos um exemplo de um homem que 10 anos depois, você ao encontrar com ele, com certeza diria: este homem foi transformado para melhor porque encontrou a Deus. E esse homem era Abraão. E ele começa a contar a história de Abraão do versículo 6 até o versículo 12. E no versículo 12 ele para de falar sobre Abraão. E eu pedi para você deixar o texto aberto aí e olhar o versículo 13. E o versículo 13 diz: esquece Abraão, porque agora nós vamos discutir o centro da nossa fé. E o centro da nossa fé é Jesus Cristo. Jesus Cristo está no centro da nossa fé. Esse é o nosso tema de hoje. Jesus Cristo deve estar no centro da nossa fé. Então, o que é vida cristã? Vida cristã é um encontro com Jesus Cristo. Quando alguém te perguntar o que é vida cristã, você vai responder uma simples frase: vida cristã é um... Olha que maravilha, aleluia. Todos jantaram? Ainda não? Mas estão bem, né? Então, vamos lá. Vida cristã é o quê? Porque se vida cristã for um encontro com a igreja, você está fadado à falência. Se vida cristã for um encontro com um pastor, com um apóstolo, com não sei o quê, você está fadado à falência. Vida cristã é um encontro com Jesus Cristo. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Porque não é algo dos homens. A vida cristã é um encontro com Jesus Cristo. E à medida que os anos passam, eu entendo a obra de Cristo Jesus. E eu entendo o que diz o versículo 3 lá, olha, que Cristo morreu em nosso lugar. Olha o que diz o versículo 13. Por que o encontro com Jesus Cristo é tão transformador? Porque eu entendo o que diz o Evangelho sobre a vida e a obra de Jesus Cristo. Diz assim, que Cristo Jesus nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Primeira coisa que eu tenho que entender na vida cristã é que Jesus Cristo, Ele tomou o meu lugar. Eu estava passível de ir para o inferno eterno. Eu sou um transgressor da lei de Deus. Eu sou um rebelde. Tudo que era de Deus, eu negava. Toda a proposta de Deus, eu dizia não. Eu falava, não quero. E, portanto, condenado estava para a perdição eterna. No entanto, aprove a Deus, em Cristo Jesus, vir, tomar o meu lugar, morrer na cruz, cumprir toda a lei de Deus sem pecado, e se dar para que eu tivesse vida e vida em abundância. Então Jesus Cristo vem para morrer no meu lugar. Quando eu chegar no céu e o Senhor perguntar, o que é que você traz para que eu possa lhe permitir entrar no céu? A resposta de qualquer cristão será, nada. Nada. Eu não trago boas obras, eu não trago bom caráter, eu não trago vida cristã de muitos anos.
Sabe o que eu trago? Apenas arrependimento e fé que Cristo Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. Senhor, não por mim, mas por Cristo, me deixa entrar nesse céu. Senhor, não pelo meu poder, mas pelo poder de Cristo. Não pelo meu sangue, mas pelo sangue de Cristo. Não pelas minhas obras, mas pelas obras de Cristo. Não porque eu sou justo, porque justo só existe um, que é Cristo Jesus. E Ele se deu por mim. Por isso, eu posso adentrar ao céu. Isso tira de nós qualquer arrogância espiritual. Por isso que Paulo diz: quem fascinou a um cristão a ponto dele pensar que é pela obra que ele vai herdar o céu? Não é obra, é graça. Lá em João capítulo 15, versículo 13, a Bíblia diz assim, Jesus falando aos seus discípulos: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Não fostes vós que me escolhestes, versículo 16. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Jesus diz: eu dou a vida pelos meus amigos. Eu estou aqui para apresentar minha vida para que ela seja entregue por vocês. Então quem é um cristão autêntico, verdadeiro? É aquele que sabe que Jesus Cristo morreu na cruz por ele. E se não fosse essa morte, nós não teríamos vida. Cristo morreu em nosso lugar. A segunda coisa que nós percebemos aí é o versículo 14. O versículo 14 vai dizer que Cristo, quando morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia, garantindo-nos vitória sobre a morte, Ele nos fez o seu povo. É isso que o versículo 14 vai dizer. Olha aí em Gálatas, mantenha Gálatas 3 aberto. Que Cristo veio para que nós pudéssemos experimentar a bênção de Abraão, como gentios que somos, como um povo que não é nascido dentro da nação judaica, mas é um povo resgatado pela graça de Deus, e pudéssemos ser feito povo do Senhor. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Quem foi que nos mudou a condição de não povo para povo de Deus? Foi Jesus Cristo. Não foi decreto papal algum. Quem nos transformou em não povo para sermos povo de Deus foi a graça de Cristo Jesus derramada na cruz sobre nós, e depois de sua ressurreição, pela vinda do Espírito Santo. Então, quando nós olhamos a fé cristã, Jesus Cristo tem que estar no centro da nossa existência. Não é a ética cristã, é a pessoa de Jesus Cristo. Ele morreu por mim. Esse Cristo Jesus, Ele me convidou, me chamou e me transformou em um cidadão do reino de Deus. Quem me deu a cidadania do reino de Deus não foi homem algum, não foi instituição alguma. Quem me fez povo de Deus e me faz filho de Cristo Jesus, filho do Deus Pai, Filho e Espírito Santo da Santíssima Trindade, é o próprio Senhor. E o que Deus dá, homem nenhum pode tirar. Nem o diabo pode questionar. Portanto, o centro da minha fé é a obra de Cristo Jesus. Não são as boas obras, não é a lei que eu tenho capacidade de guardar em parte, não por completo. Não é a fascinação da filosofia humana, por melhor que Nietzsche seja. Na verdade, quem me transforma e garante e sela é Cristo Jesus. Agora, olha o versículo 14 de Gálatas 3. E ele vai dizer que em Abraão nós somos feitos, mesmo gentios, um povo de Deus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, a outra coisa que nós percebemos aí, nesse versículo 14, é que Cristo nos deu também do seu Espírito. Então, Cristo morreu por nós. Cristo fez cada um de nós nos tornarmos cidadãos do reino dos céus. E o Senhor nos deu do seu Espírito. Essa convicção interna que nós temos, ela não vem de convicção humana qualquer. Ela vem como obra do Espírito Santo. Lá em Romanos, a palavra do Senhor vai dizer que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus.
O Espírito de Deus testifica com o meu espírito. Por isso que você não consegue negar a fé quando você de fato é um cristão. Por isso que os mártires dos primeiros séculos da era cristã morriam declarando a sua fé e não conseguiam negar a sua fé, mesmo tendo a lança no pescoço. Se você não negar a Cristo como rei, você vai morrer. Eles não conseguiam não negar. A lógica seria: negue. Mas eles não conseguiam não negar. No primeiro século, o Império Romano pegava mulheres cristãs e prendiam em cadeias, mulheres que tinham tido bebês, e colocavam recém-nascido chorando de fome do lado de fora da cadeia, e dizia assim: se você negar a Cristo, eu abro a cadeia e você pode ir lá amamentar seu filho, senão seu filho vai morrer de fome aí chorando na sua frente. Elas não conseguiam negar a fé, porque tamanha era a convicção do Espírito Santo dentro do coração deles. E não tenham dúvida nenhuma que Deus derramava graça sobre a vida dessas pessoas. E eu sei que você está curioso para saber o que aconteceu com eles. Morreram. No céu eles te contam como a graça de Deus se manifestou maravilhosamente salvadora e abençoadora sobre eles para suportar tamanha provação, porque não vem provação sobre o homem de Deus, sobre a mulher de Deus, que Deus não capacite para suportar. Nesses momentos especiais, pode ter certeza que existe uma manifestação espiritual, sobrenatural de Deus, porque Deus não é sádico com os seus filhos. Os homens podem até pensar que os filhos de Deus estão sofrendo, mas não tenho dúvida nenhuma que o Espírito Santo de Deus traz um bálsamo consolador sobre aquelas vidas, para que elas possam não apenas afirmar a sua fé, confirmar a sua fé, mas não sofrer à medida que nós imaginemos que eles tenham sofrido, porque Cristo Jesus já levou sobre si todas as enfermidades daqueles por quem Ele morreu na cruz do Calvário. Versículo 16 vai dizer para nós que Cristo cumpriu a promessa feita a Abraão. Paulo diz: Jesus Cristo é o centro da nossa fé, porque Jesus Cristo cumpre as suas promessas. Diz o versículo aí, de maneira muito clara, o versículo 16, que a promessa feita a Abraão, ela não foi revogada. E que em momento nenhum Abraão se viu enganado, ludibriado pela promessa do Senhor. Ele sabia, e eu vou abrir um parênteses aqui, tem muita coisa que Abraão sabia que a gente não sabe que ele sabia, porque não está revelado na Escritura. Mas a compreensão de Abraão era muito maior do que você pode imaginar, porque Abraão sabia que o descendente era no singular, ou seja, que de sua linhagem viria o Messias, porque é isso que o texto diz aqui. Abraão sabia coisas que naquela época só a revelação de Deus poderia garantir que ele soubesse. Dá uma olhada, por exemplo, em Hebreus capítulo 11, vamos lá. Hebreus capítulo 11. Quando, no verso 17 ao verso 19, eu acho esse um dos textos mais fascinantes da Bíblia. Se você me perguntasse qual um dos textos mais fascinantes da Bíblia, eu diria que é esse. Que Hebreus 11, verso 17 a 19, explica por que Abraão levou o seu filho Isaque, adolescente, filho único, filho da promessa, para o sacrifício sem medo. O Senhor vira para Abraão, vou contar a história, porque talvez alguns não saibam, e nós temos irmãos na internet nos acompanhando. Abraão está velhinho, sua esposa também, velhinho, mais de 100 anos, hein, gente? Olha lá, ninguém fique nervoso comigo aqui, não. Né? E o Senhor diz assim: Abraão, Sara, vocês vão ter um filho. Mais de 100 anos, Senhor, está de brincadeira, né? E ele disse: vocês vão ter, é o filho que vocês sempre esperaram. E olha que eis que de repente nasce o filho Isaque, e ele está agora adolescente, é o filho amado, o filho da promessa. E o Senhor vira para Abraão e diz o que para ele? Abraão, está feliz com seu filho? Estou. É um adolescente saudável? Muito. É o filho da promessa? É sim, Senhor. Pois é, Abraão, faz o seguinte: pega o seu filho, sobe no monte e mata ele, em oferta a mim.
Senhor, eu acho que o meu hebraico não anda muito bem. Dá para falar de novo? Abraão, pega o seu filho único, filho da promessa, sobe lá no monte, pega uma faca, amarra ele, passa no pescoço do menino. Existe alternativa, senhor? Não, a Bíblia não diz nada disso. Diz que Abraão pegou seu filho, subiu com ele, sem medo, sem vacilar, levou o menino é tão crente, olha só, adolescente, não se rebelou, não saiu correndo, sabia que a coisa não estava boa para ele, mas a autoridade de pai naquela época valia. Hoje, em outros momentos, Isaac viraria para Abraão e fala: tu tá de brincadeira, né, pai? Agora eu não posso, estou tuitando, estou fazendo neném, não vou. Eu vou interditar o senhor na justiça por insanidade paterna. Mas naquela época não. E ele foi. E Hebreus vai explicar por que é que Abraão fez o que fez. Dá uma olhada em Hebreus 11, verso 17. Pela fé, Hebreus 11, 17. Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo, interessante essa expressão, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Por quê? Por que ele estava mesmo para fazer isso? Versículo 19 explica: porque ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. E quando ele pega a faca e estende sobre a vida do seu filho, o que diz a Bíblia? Que o Senhor segura a mão de Abraão e diz: não mata não, Abraão, agora eu sei que você está comigo até o final dessa história. Alívio de Abraão, alívio maior de Isaac. Eu fico imaginando Isaac sendo desamarrado ali, pensando: nunca mais eu subo no morro com meu pai. Muitas coisas Deus revelou a Abraão que com certeza nós não sabemos. Hebreus vai explicar isso centenas de anos depois, que não foi explicado anteriormente. E nós aqui, milhares de anos depois, podemos ter esse privilégio de entender a mente de Abraão, que passava no coração dele. Por quê? Porque ele cria no Cristo, que cumpria suas promessas, por mais que elas parecessem naquele momento absurdas, porque ele vislumbrava o Messias que viria da sua descendência. Isso é maravilhoso. Então, Cristo cumpriu a promessa feita a Abraão. Versículo 17 de Gálatas 3, nós descobrimos que Cristo nos deu uma nova aliança. E Paulo quer lembrar isso àqueles irmãos. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. A lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Deus nos inseriu numa nova aliança. E Ele não anulou a aliança anterior, Ele cumpriu a aliança anterior, porque Ele não nega suas promessas, mas Ele traz um novo significado à aliança. Eu não sei quantas pessoas aqui estão casadas há muitos anos, mas depois de alguns anos de casado, nós começamos a mudar a aliança. Quem faz 25 anos de casado, põe um negocinho na aliança de 25 anos, quem faz 50 anos de casado, faz uma outra mudança na aliança, e assim por diante. A aliança continua a mesma, só que agora ela ganhou um novo significado. Em Cristo Jesus, diz Paulo, nós somos inseridos numa nova aliança. Não é mais aquela Páscoa e circuncisão. Agora a circuncisão é batismo, a Páscoa é Santa Ceia. Nós agora celebramos não o Messias que virá, mas o Messias que já veio e voltará. Então, Cristo nos dá um novo significado a uma nova aliança. E Paulo vai chamar a atenção aos Gálatas sobre isso. Versículo 18. Cristo nos dá uma nova herança. Romanos capítulo 8, versículo 17, diz que em Cristo nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus, ou com Cristo Jesus. Paulo vai lembrar que a nossa garantia
não apenas a promessa que estamos vivendo agora, não apenas a aliança do passado, não apenas o selo do Espírito interior, mas a nossa garantia de que coisas maravilhosas acontecerão na nossa vida, elas têm como garantia maior, como selo maior, a ação do Espírito Santo. Então ele diz, Cristo nos deu uma herança. Então Cristo não apenas consertou o meu passado, me dá sentido para a vida no presente, mas Ele aponta para o futuro e diz assim, olha, você está feliz com o que eu fiz na sua vida no passado? Você está feliz com o que eu tenho feito na sua vida hoje no futuro? Eu quero dizer que você é meu herdeiro. Existe uma grande riqueza ainda por desfrutar. E essa é a maravilhosa obra eterna que Deus propõe para todos aqueles que em Cristo Jesus vencerão a morte como Cristo venceu. Versículo 20... A última coisa que Paulo quer deixar para nós, aqui nesse texto, é que Cristo é o nosso único mediador. Cristo é o nosso único mediador. O texto vai dizer, ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz que não existe outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Você pode pedir para qualquer outra pessoa, por melhor que ela tenha sido. Só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. E aí quando você pega aquilo que Paulo queria dizer para os irmãos aqui em Gálatas, você entende que a proposta de Paulo aos irmãos em Gálatas, da centralidade de Cristo na fé deles, não permite que você admita qualquer outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Quando alguém coloca a sua oração para qualquer outra pessoa ou mediador que não seja Jesus Cristo, anula a cruz de Cristo Jesus. Porque só Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, só Jesus Cristo derramou seu sangue pelos nossos pecados, só Jesus Cristo cumpriu a lei e nunca pecou. Por isso só Ele é mediador entre Deus e os homens, só Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, só Ele venceu a morte, só Ele tinha autoridade para mandar o Espírito Santo sobre a igreja, só Ele é a segunda pessoa da Trindade. Não pode haver outro mediador. Paulo diz isso porque a crítica dele está em cima daquilo que aqueles irmãos estavam vivendo, como a lei pudesse ser mediadora entre eles e Deus. Fica a pergunta, meus irmãos, que não quer calar. E eu quero voltar lá para a historinha do Zaratustra. Se alguém te encontrasse 10 anos depois do seu encontro com Cristo, ou quem sabe 5 anos depois do seu encontro com Cristo, ou quem sabe 1 ano depois do seu encontro com Cristo, ele diria que você subiu com cinzas e desceu com fogo a ponto de pôr fogo no vale? Como você está vivendo depois de encontrar a Cristo Jesus? O versículo 22 de Gálatas 3 diz, mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado. Para que, finalidade, mediante a fé em quem? Em Jesus Cristo, fosse a promessa. Que promessa? A da vida eterna. Concedida aos que creem. O que a gente leva para casa? É simples. O apóstolo Paulo disse que a lei, quando alguém vive sobre ela, não lhe serve como bênção, mas como maldição, porque quem vive sobre o jugo da lei não entrará no céu. O apóstolo Paulo disse que alguém que vive crendo que suas boas obras o conduzirão a uma vida espiritual aceitável diante de Deus, está completamente enganado, porque não há um justo, nenhum justo sequer sobre a face da terra. E por mais que você realize uma obra boa, daqui a pouco, no mesmo dia, você comete 10 pecados e anula aquela obra. Essa conta nunca vai bater. É como se você ganhasse R$1.000 por mês e gastasse R$10.000 por mês. No final do mês, você me conta o tamanho da sua dívida. Quem vive pelas obras, vive dessa forma. O apóstolo Paulo diz, se você vive fascinado com as coisas e a filosofia do mundo, tome muito cuidado, porque vida cristã não se dobra diante desse fascínio. O que nós precisamos levar para casa é um testemunho claro, inequívoco, transparente, dinâmico, de que quem me encontrou 10 anos atrás, se me encontrar agora, vai encontrar uma nova pessoa.
Se alguém me encontrou 10 anos atrás, carregando cinzas nas mãos, vai encontrar agora um homem derramando fogo do Espírito Santo. Se alguém encontrou uma pessoa cabisbaixa 1 ano atrás, sem Cristo Jesus, vai encontrar agora uma pessoa que anda de cabeça erguida, não por suas obras ou pelo seu legalismo, mas pela graça do Senhor, porque pela graça de Deus eu já não sou mais quem eu era. Se alguém encontrou um homem que antes caminhava tropeçando nos seus pecados e tentando se auto-justificar, encontra agora uma pessoa rendida aos pés da cruz de Cristo Jesus, dizendo: eu nada sou, mas em Cristo Jesus tudo posso naquele que me fortalece. Portanto, o cristão tem que colocar no centro da sua agenda que Jesus Cristo é o centro da sua fé, e viver de tal forma que todas as promessas de Deus sejam realidades na sua vida, que ele viva como um povo de Deus, eleito, separado, sacerdócio santo, nação do cuidado especial aos olhos de Deus, um povo que vive testemunhando que as promessas de Deus sempre foram cumpridas, desde da época de Abraão até os dias de hoje, e elas serão eternamente cumpridas. Portanto, em outras palavras, eu levo para casa que se um dia eu tinha cinzas nas minhas mãos, agora eu tenho fogo pela graça de Deus. Nada mais, nada menos que isso. E quando alguém me perguntar por que essa transformação aconteceu, qual é a causa dessa transformação, a minha resposta vai ser uma só: porque eu encontrei a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse que as pessoas se assustaram com ele, porque ele antes era perseguidor da igreja, mas depois se tornou o maior plantador de igrejas. E perguntaram: mas o que aconteceu com esse homem que antes perseguia a igreja e agora é um plantador de igrejas? E a resposta de Paulo foi simples: eu encontrei a Jesus Cristo no caminho de Damasco. O encontro com Jesus Cristo tem que fazer diferença, tem que fazer toda a diferença. Que o Senhor assim nos conduza. Amém? Vamos orar? Nesse tempo de reflexão, eu quero dizer uma coisa para você, meu querido irmão e irmã aqui nessa igreja, para aqueles que nos acompanham pela internet. Eu quero dizer uma coisa para você em nome de Jesus Cristo. Deus não lhe quer com cinzas nas mãos. Deus lhe quer com o fogo do Espírito, incendiando os vales, com a palavra do Evangelho. Você não é menor do que aquele projeto que Deus tem para você. E você nunca será maior do que aquele que te chamou para ser servo. Não aceite que as filosofias desse mundo, as fascinações dessa terra te façam menor do que aquilo que Deus já te fez. Porque em Deus nós podemos fazer proezas. Sua oração pode ser respondida e as promessas serão cumpridas. Deus é o Deus de toda a consolação, do renovo da alegria. Deus é o Deus que abre portas. Deus é o Deus que te coloca em lugares que homem nenhum pode te tirar. Deus é o Deus que pode te conceder bênçãos, inclusive materiais, que nem o diabo pode tirar de você. Deus te dá riquezas aonde ladrões não roubam e traça e ferrugem não corroem. Por isso a nossa fé não está nas obras. Nós fazemos boas obras porque temos fé e gratidão a Deus. Nós não somos legalistas, mas a lei é apenas para nós uma norma de conduta para agradar a Deus, e quando nós a quebramos, Ele intercede por nós. Nós não cedemos à fascinação do mundo, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, diz a palavra do Senhor. Nós somos povo santo.
E quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele viu o rosto de cada um de nós. Conhecia os nossos nomes e nossa história, nossas dúvidas e incertezas, nossas convicções e alegrias. Isso está acima de qualquer proposta religiosa. Nós não somos apenas religiosos, nós somos cristãos. Filhos e filhas de Cristo Jesus, guardados por Ele, para a sua glória. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por Tua graça, que nos resgatou das trevas para a luz, de uma vida sem sentido, para uma vida de fé, esperança e amor. Muito obrigado, Senhor, porque de glória em glória temos sido transformados, dia após dia, no processo de santificação, que não é nada, absolutamente nada, diante daquilo que o Senhor fará em nós, no encontro contigo. Mas já é muito, quando olhamos para esse mundo totalmente perdido. E queremos te agradecer, ó Deus, porque sentimos que o Senhor tem transformado nossas cinzas em fogo vivo. Fogo que vem do Teu Santo Espírito. O Senhor tem transformado, Deus, nossas impurezas através do sangue de Cristo Jesus, lavando nossa alma e o nosso pecado e nos transformando em pessoas mais puras, leves, mais, ó Deus, longânimas, bondosas, mansas e fiéis, por Tua imensa graça e misericórdia. Agora, Deus, não permita que as fascinações e filosofias desse mundo, que a proposta legalista, apague do nosso coração a centralidade de Cristo Jesus na nossa vida. Queremos viver como cristãos, para que o Teu nome seja engrandecido. Conduze-nos assim, com o Teu poder, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.